Vamos orar antes de iniciar o culto? Antes de iniciar o testemunho, a palavra? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Nós pedimos que o Senhor fale com cada um de nós. Nós repreendemos todo espírito que não advém de ti. Pedimos que o Senhor acampe seus anjos em torno de nós, ao redor das nossas mentes, ao redor do nosso entendimento, para que a gente de fato absorva tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor nos traz e tudo aquilo que o Senhor quer para esta noite. Nós oramos para que a sua palavra seja específica para cada um dos irmãos que estão aqui. Pedimos que o Senhor cuide de tudo, que o Senhor nos dê direcionamento, sabedoria e que o culto seja para a honra e glória do teu nome. Amém? Então vamos dar início. Acho que não sei se eu liguei? Liguei. Maravilha. Lucas 10, a partir do verso de número 38. Na minha Bíblia, o título está assim: Marta e Maria. Marta e Maria. Verso de número 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Todo mundo já ouviu esse texto pelo menos uma vez na vida? Sim, esse texto, 10 de 10 crentes sabem sobre ele. E 10 de 10 não crentes também sabem sobre ele, porque ele é um texto conhecidíssimo da Bíblia. E o nosso tema de hoje está ali: o que tem te deixado ansioso? Esse é o questionamento que o Espírito nos faz hoje. O que tem te deixado ansioso? Ou o que tem atribulado o seu coração? E antes de dar início, de fato, ao tema, eu vou situar a respeito desse texto. É um texto bem simples. Um determinado dia, em um belo dia, Cristo, juntamente com a sua turma, estava passando por ali, na localidade onde Marta tinha uma residência. E então Marta decidiu receber a Cristo ali. E, como sempre, Cristo não vem sozinho. Vem Cristo e a turma dele. E então Marta se propôs a servir aquela turma toda. Só que, enquanto ela servia a turma, a irmã dela se assentou nos pés de Cristo e estava ali ouvindo aquilo que ele tinha, a esclarecer naquele dia. E então, Marta olhou e falou: Jesus, assim, o senhor não está vendo que eu estou assim, cheio de coisa aqui? Diz para minha irmã, para ela vir aqui me auxiliar. E Cristo falou: Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas, está muito cansada. A tua irmã escolheu a boa parte, e esta boa parte não lhe será tirada. E a história se encerra aí. Amém? Todo mundo entendeu a historinha? Vamos lá?
O verso de número 38 se inicia exatamente assim, ó. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. O início do verso diz que eles vinham de caminho. Só que na segunda parte do verso, a Bíblia diz assim, que Marta o recebeu na sua casa. Então se inicia com um monte de gente, eles. Só que quem foi recebido na casa de Marta foi Jesus. Então veja só, a recepção foi para Cristo. Só que Cristo foi e levou com ele a turma toda. E aí, a primeira coisa que a gente aprende é que se você abre a porta da sua casa para Cristo, necessariamente você também abre a porta para aqueles que andam com Cristo. Porque Cristo não anda sozinho. Cristo arrasta com ele um monte de gente. Então, apesar de Marta ter recebido Cristo, consequentemente recebeu Cristo e recebeu todo mundo que estava com ele. E a gente, enquanto igreja, e isso é algo que muita gente fala, inclusive gente que nem é da igreja, que fala assim, Jesus é gente boa. O que estraga é o fã-clube. Jesus gosto muito de Cristo. Agora, do pessoal que anda com ele, aí já não é mais tão legal assim. O detalhe é que Cristo, ele anda com a sua turma, Cristo anda com os seus discípulos, não tem como a gente dissociar Cristo da sua igreja. Se você gosta de Cristo, mas não gosta da sua igreja, da igreja dele, de Cristo, tem algo errado. Porque apesar de você receber Jesus, quem vem com ele? Os irmãos tudo aí da igreja, tudo aí esses irmãos aí, que está do teu lado aí. E o detalhe aqui é que Marta, a Bíblia diz que ela o recebeu. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Existe uma diferença entre você receber alguém na tua casa e você deixar que alguém entre na sua casa. São coisas completamente distintas. Se você abre aquela porta ali, qualquer um entra, qualquer um chega. Agora, nem todo mundo que chega é recepcionado. Se você já convidou alguém para ir na tua casa alguma vez, provavelmente, ou na grande maioria das vezes, você marca uma hora para que esse alguém vá, e aí você prepara alguma coisinha, bota uma mesa, passa faz um bolo, arruma um pão, etc, etc, etc. Por quê? Porque você está recebendo, você está se preocupando em receber bem aquele que está indo na sua casa. E foi isso que Marta fez. Marta o recebeu, ela se preocupou. Ela queria que as coisas saíssem de forma adequada para que Cristo se sentisse bem na casa dela. E até aí está tudo certo. E ela fez isso. E ela nos ensina que quando a gente vai receber a Cristo, a gente precisa se preparar. A gente precisa se disponibilizar. A gente precisa pelo menos passar um cafezinho e fazer um bolo. Porque quantas vezes Cristo vai na nossa casa? Cristo já te visitou muitas vezes. Eu não tenho a menor dúvida disso. O detalhe é que às vezes a gente deixa ele entrar, mas a gente não o recebe. E uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, completamente distinta. Receber é dar deferência a alguém. Quando alguém vai na tua casa e você quer que essa pessoa se sinta bem, então você organiza tudo, e com Cristo da mesma forma.
Se você quer que Cristo vá na tua casa e se sinta bem, se organize para recebê-lo. Marta nos ensina isso, do jeito dela, mas nos ensina que a gente precisa estar disposto a receber Cristo com a honra e a dignidade que é necessária. Não basta deixar ele entrar na sua casa, é necessário recebê-lo de verdade. E aí a Bíblia segue no próximo verso dizendo assim, ó: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E é interessante porque a Bíblia, nesse verso, começa referenciando quem é Maria, a irmã de Marta. E lá na frente a gente vai ver que o problema todo da história foi que a irmã, ao invés de ajudar na organização, o que é que ela fez? Sentou no pé de Cristo para ouvir aquilo que ele estava dizendo. E aqui, todo mundo tem uma irmã Marta. Aliás, todo mundo tem uma irmã Maria. Às vezes ela é tua mulher, às vezes ele é teu filho, às vezes ele é teu irmão, às vezes ele é um amigo. É alguém que você tem muita intimidade, que você olha e fala assim: fulano, ele não vai fazer tal coisa. Fulano vai me ajudar aqui. Fulano vai ajeitar isso aqui comigo. Fulano vai desenvolver isso aqui junto. E você, na tua mente, cria o plano e inclui o fulano, só que, da mesma forma que você, fulano tem os próprios planos. E você estava achando que fulano ia te ajudar a servir o bolo, fulano sentou no pé de Cristo e ficou ouvindo. E mais adiante, a gente vê que o problema todo foi esse. Maria sentou e Marta cuidando de tudo. Carregando taça, entregando bolo, passando coisa. E a irmã dela sentada, ouvindo a Cristo. A gente acha que porque a gente tem intimidade com determinadas pessoas, que estas pessoas, elas vão fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito. Eu estou aqui para te dizer algo, a resposta é não. Da mesma forma que você tem as tuas coisas, estas pessoas, outras, também têm as coisas delas. E a gente se frustra tanto por quê? Porque a gente tem intimidade. Porque a gente quer que o irmão pense e faça exatamente aquilo que a gente acha que é o certo, e não aquilo que o irmão acha que é o certo para a vida dele. E aí a gente se bate. A gente, Marta, fala: eu não acredito que fulano não veio comigo. Eu não acredito que fulano não fez isso. Eu não acredito que eu falei para fulano fazer isso aqui, pois ele fez aquilo que ele quis. Sim, ele fez aquilo que ele achou que é certo. E isso vai te frustrar todos os dias da tua vida. Eu tenho uma irmã, Maria, na minha vida. Só que o nome dela chama-se Larissa. Eu penso: não, vai ser assim, 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 assado. Aí eu falo com a minha mulher, ela fala: não, eu quero que seja assim, 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 assado. E eu viro no samurai. Porque com a intimidade que eu tenho com ela, eu penso: poxa, eu vou dizer e o que ela vai fazer? Acolher aquilo que eu estou falando. E adivinha o que ela faz? Exatamente ao contrário daquilo que eu quero que ela faça. E todo mundo tem. Às vezes é teu filho, às vezes é teu pai, às vezes é teu irmão, às vezes é teu amigo, às vezes é o teu pastor, às vezes é a tua ovelha. E as coisas... Oi. Obrigado, vasos. E aí a gente se frustra. Por quê? Porque com estes nós temos intimidade.
Opa, tá dando um eco aqui, Vaz, me ajuda. E aí a Bíblia segue e diz assim: a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Veja o que aconteceu. Obrigado. Veja o que aconteceu. Quem fez a recepção foi Marta. E a Bíblia diz que por conta da recepção de Marta, assentou-se um pessoal para ouvir Cristo e assentou-se também Maria. Se vocês lerem o texto aí, está assim: assentou-se também. Significa dizer que ela não foi a primeira a se assentar. Maria não foi a primeira daquele culto a sentar no pé de Cristo. Já tinha gente. E ela sentou-se também. Significa dizer, queridos, que o ambiente que você está e sob a influência de quem você está, define o que vai ser feito. Define como você vai se posicionar. Hoje em dia a gente vive no mundo dos influencers, né? Todo mundo quer influenciar todo mundo a fazer tudo quanto é coisa. Aí posta vídeo, aí faz dancinha, e aí não sei o que lá, e aí não sei, eu uso isso aqui é muito maravilhoso, etc, e etc. E a gente vê isso todos os dias. A influência tem um poder muito forte. Maria foi influenciada a se assentar aos pés de Cristo. Ela se assentou também. Ela viu que tinha gente e falou: rapaz, eu acho que ali é bom, hein? E o detalhe é: quem está te influenciando? Não tem problema nenhum em você ser influenciado, desde que pelas pessoas e pelas coisas certas. Não é um problema em si ser influenciado pelos outros. O detalhe é ser influenciado negativamente. E a gente é bom de ser influenciado. A gente vê um dia, vê dois, vê três, vê quatro, no quinto a gente já está fazendo a dancinha. A gente já está fazendo. Então o detalhe é quem está influenciando. A quem você ouve. A pessoa que você ouve, ela te incentiva a se assentar aos pés de Cristo? O detalhe é esse. Você é alguém que influencia os outros a se assentar aos pés de Cristo? Porque esse é o ponto. A influência é ok. O mundo é assim. Isso aqui que a gente faz no culto é influenciar. A gente prega na expectativa de que os irmãos ouçam e sejam influenciados a se assentar aos pés de Cristo. É isso aqui. Casa de Marta. O detalhe é quem você ouve. Porque quem você ouve define as coisas que você faz. Quantas vezes você não usou uma roupa porque viu não sei quem usando? Quantas vezes você não viajou para um determinado lugar porque alguém falou que lá era bom? Uma vez isso aconteceu, meu pai está até rindo ali. Uma vez eu falei para meu pai, vamos viajar para tal lugar porque fulano falou que é maravilhoso. E aí nós fomos, eu, meu pai e a minha mãe. Foi o pior lugar que eu fui na minha vida. E eu não voltaria lá de jeito nenhum por nada nesse mundo. Mas eu me influenciei com o influencer, que falou, vai que é bom. Eu fui. Então, queridos, a gente tem que prestar atenção se a influência que está sendo exercida sobre a nossa vida, se ela vai nos levar aos pés de Cristo. E o próximo verso já segue dizendo assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Queridos, Maria sentada ouvindo Jesus e Marta estava distraída
em muitos serviços. O primeiro vilão aqui é a distração. O primeiro vilão é a distração. E foi naquela época e é até hoje. Quantas vezes a gente não se distrai fazendo aquilo que não deve ser feito? Quantas vezes a gente fala assim, vou ver o Instagram aqui, o TikTok, o YouTube, rapidinho. Quando você vê, você está ali, subindo aquela tela, há 3 horas, há 2 horas, há não sei quanto tempo, e etc. O inimigo, muitas vezes, ele não vai te destruir de alguma forma. Ele só vai te distrair. E aí você não faz aquilo que você precisa. Você não se assenta nos pés de quem você precisa. A distração é um grande problema para todo mundo. Principalmente hoje, que a gente vive numa chuva de entretenimento. Se você pegar seu telefone e se você não quiser fazer nada durante o dia e ficar só nele, você tem distração para ficar pelo menos 15 dias sem levantar do seu lugar. Desde que você tenha uma tomada perto, para que ele não desligue. A distração, ela pega todo mundo, do mais jovem ao mais velho. Pegou a Marta, mulher de Deus, estava distraída. E a gente pode ainda cair, escorregar na mesma casca de banana que Marta. Qual, Mateus? Ela estava distraída, não era no TikTok não. Não era fazendo qualquer coisa não. Ela estava distraída em muitos serviços. Ela estava servindo a Jesus e distraída. Muitas vezes a gente cai no erro de achar que pelo fato de nós estarmos servindo a Cristo ministerialmente, que a gente está tendo comunhão com Cristo, e nós não estamos. Vir aqui e pregar, isso é um serviço. Isso não é comunhão com Cristo. Comunhão é o que eu tenho lá na minha casa. Que eu entro para o meu quarto, fecho a minha porta, ajoelho no chão e falo com Deus. Lá é comunhão, aqui é serviço. Então veja só, a gente às vezes trabalha para Cristo, mas sem Cristo. Olha que loucura. Tem gente que toca, canta, prega, ensina. Fantástico. Só tem um detalhe: não tem vida com Deus. Está distraído com o quê? Com muitas coisas. Canta sexta, sábado, domingo, segunda, terça, canta para Deus, mas nunca canta com Deus, pessoalmente com Ele. Você que canta e toca aqui, você não precisa aprender a tocar mais, você já sabe tocar, você já sabe como é que canta. O que você precisa? Vida com Deus. Você precisa orar mais, buscar mais, aí você abre a boca aqui e aí o Espírito vai. O cara que prega aqui, ele tem que ler a Bíblia, estudar, etc. Mas ele precisa do quê? Vida com Deus. Senão ele fala e a palavra passa lá por cima. Você joga e a palavra cai no pé. Por quê? Porque você está distraído com muitas coisas, mas não tem vida com Deus. E esse é um problema seríssimo. Qual? O problema de você ser muito bom e muito útil naquilo que você faz. Marta, ela não teve um problema porque ela não sabia como que fazia. Porque ela era preguiçosa, escorona. Não era isso. O problema dela é porque ela era útil demais. É porque ela funcionava bem demais. É porque ela servia bem demais. E aí naquele afã, naquela sanha, naquela ânsia de fazer e resolver as coisas, ela se atribulou com muitos serviços.
e esqueceu Jesus, sentado na casa dela. E às vezes a gente é bom demais naquilo que a gente faz. Canta muito bem, prega muito bem, ensina muito bem, faz não sei o que muito bem, é bom demais lá no seu emprego, e por isso tem hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, e vai. Porque você é muito bom, você se atribula com as coisas. Você se cerca de serviços e esquece do quê? De Jesus. Jesus, ele não te fez para ser alguém que só trabalha em prol dele. Não. Ele te fez alguém que você se relaciona com ele e por conta disso você recebe dele, aí você entrega. Aí depois você volta no mesmo lugar, se relaciona e depois aí você entrega de novo. Então a gente corre o risco de, porque a gente é muito bom, de porque a gente é muito útil, a gente se atribula de um monte de coisa e esquece daquilo que deve ser feito. Provavelmente você deve ter um profissional de confiança que sábado, 9h30 da noite, o cliente liga e fala assim: rapaz, só você, hein, para resolver o problema tal aqui. Ele fala: rapaz, eu pago até em dobro, aí você vai. E aí, às vezes, não dá atenção para os filhos, para a mulher, para os amigos, para isso, para Jesus e etc. Se atribula por quê? Porque é muito bom. Cuidado em você ser excessivamente útil, porque às vezes você se desgasta com aquilo que não é necessário. E aí, Marta se aproxima de Cristo e diz assim, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? E aí a gente faz coisa, se atribula, assume um monte de responsabilidade, de compromisso. Tem inglês, espanhol, francês, tem que cuidar de não sei o que, tem que isso, tem que aquilo, etc. E tudo isso é muito importante para a gente. Pregar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, cantar na segunda, na terça, na quarta. E tudo isso é muito importante para a gente. Aí a gente olha para Cristo e fala assim: Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã não me ajude? E a resposta aqui é: não, eu não me importo. A gente fica estarrecido quando aquilo que a gente acha importante, Jesus fala: rapaz, se você soubesse que com isso aí eu nem me importo. Quantas vezes a gente empregou força em coisas que eram importantes para quem? Só para a gente. E Cristo olhando, fala: rapaz, normal para mim. E a gente se chateia. Fala: Jesus, eu estou aqui fazendo força, e a minha irmã lá. Pois é, eu mesmo, da minha parte, eu não me importo mesmo não. A gente acha que porque a gente se importa com determinadas coisas, Jesus se importa também. E não. Jesus se importa com aquilo que ele acha que deve ser feito. E como que eu sei, Mateus? Leia a Bíblia. Tudo que é importante para Cristo está escrito aqui. Tudo. Aí a gente fica empregando força, fadigando o negócio aí, vira para Cristo e fala: Jesus, você não se importa? Fala: não. Você acredita que não? Está gastando seu tempo à toa. E veja só, Marta termina dizendo assim, dize, pois, que me ajude. Ela fala assim: Jesus, você não se importa? Eu aqui me lascando de trabalhar e ela aí sentada. Diz para ela para que ela me ajude. Queridos, isso aqui é o crente que quer se utilizar da intimidade que tem com Deus para forçar Deus
a fazer aquilo que ele quer e não aquilo que Deus quer. A gente faz isso, inclusive eu. Senhor, aqui quem fala é seu servo, Mateus. Você viu o que fulano fez, né, Senhor? O Senhor viu, né? Não se faz isso com o servo do Senhor. Pesa a mão sobre ele, Senhor. Tem alguém me entendendo aqui? A gente quer se valer da intimidade que a gente tem com Deus para dizer para Deus aquilo que ele tem que falar para os outros. Queridos, se você não gosta do que o outro faz, fala você para ele. Não bota Deus para dizer aquilo que você quer dizer para o outro, não. Ô irmão, pregador, fala aí para a igreja, isso aqui, porque fulano está fazendo isso, e eu não concordo. Fala você para ele. Não tenta se valer da intimidade que você tem com Deus para ficar tentando constranger Deus para dizer para os outros aquilo que você quer dizer de uma coisa que Deus nem se importa. A gente faz isso. Eu faço isso. E se Deus está dizendo isso aqui é porque tem alguém que faz também. Não só eu. E a gente tem isso. Fala com ele, Deus, pesa a mão, diz para ele tal coisa, porque eu não concordo. Então, se você não concorda, diga você. Por que você quer botar Deus no meio dos teus rolos? Aí Jesus olha para a irmã Marta e diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Quando Jesus usa o nome duas vezes, Marta, Marta, Saulo, Saulo, Jerusalém, Jerusalém, é porque depois da vírgula o bambu vai gemer. Se Jesus está te chamando pelo seu nome duas vezes, para, pensa, reflete, respira, porque tem alguma coisa que está errada. Aí ele falou: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. A primeira coisa que Jesus constata em Marta é que ela está ansiosa. E essa aqui talvez seja a crise do século, ansiedade. Ansiedade é a gente viver lá no futuro. Ah, mas como é que vai ser amanhã cedo? Ah, amanhã cedo tem uma reunião importante, tem uma prova amanhã cedo, aí depois daqui 10 dias tem isso, e etc, etc, e etc. Queridos, ansiedade é viver no futuro. E logo depois de Cristo falar assim que ela está ansiosa, ele fala assim, ansiosa e afadigada. A irmã da ansiedade é a fadiga. Você fica cansado. Porque a gente vive no dia de amanhã, no dia de depois de amanhã, a gente vive daqui 30 dias. E se daqui 30 dias, será que vai ter dinheiro para pagar as contas? Isso é uma preocupação para você de daqui 30 dias. Porque hoje você tem as tretas de hoje. A ansiedade, ela bota a gente num estado de cansaço tão grande, porque a gente tenta controlar o futuro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem como. Não tem, eu já tentei. Não tem o que ser feito. E isso aqui serve para mim também, porque eu tenho compromissos para daqui 30 dias, que já tem uns 20 dias que eu tô lá. Falo, meu Deus, e lá? Ir lá, hein? Ir lá, e cansado, e pensando o que pode acontecer, o que vai ser dito, e se disser isso eu vou ter que falar isso aqui, e etc. E às vezes você chega lá naquele dia, nem teve o compromisso. Você gastou 50 dias fazendo o quê? Ansioso, se fadigando de um negócio que você nem sabe se vai acontecer ou não. E Marta, ansiosa, porque na mente dela tudo tinha que estar servido, aquele monte de gente,
ela recebeu Cristo, mas vê aquele carreta de gente, fala, meu Deus do céu, era para um, agora tem 30 aqui dentro de casa. Tem que servir todo esse povo. Eu tinha uma equipe que era eu e a minha irmã. A minha irmã sentou e estou eu aqui para servir esse tanto de gente. Meu Deus, o que será que esse pessoal vai pensar quando acabar o culto que o feijão não vai estar pronto? Sabe o que eles vão pensar? É da conta deles. Problema deles. Porque se você ficar se preocupando com a coisa que os outros pensam, com aquilo que não sei o que, você se cansa com problemas que não são seus. A gente fica ansioso, eu também fico, cansado. A gente tem crise de ansiedade. Alguém já teve crise de ansiedade? Eu também, é horrível. Aí você fez, ai meu Deus, então será que vai acontecer? Será que não vai? E se acontecer, o que vai isso? E aí chega no dia, não tem. Aconteceu o quê? Nada. Você só passou mal. Porque nem teve o que você pensou que ia ter. E aí, Cristo faz um recorte. Você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Não foi só com uma coisa. Não era só uma coisa que estava atormentando a mente da irmã Marta. Era muita coisa. Porque se é só uma, a gente resolve, né? Agora, quando é um monte. Ai, meu Deus, tem a conta para pagar, a conta de água, a conta de luz. Será que o menino vem amanhã cedo resolver isso aqui? Será que os filhos vai dar certo amanhã na escola? Será? Ai, meu Deus, tem que fazer isso, tem que cuidar do não sei o que, o cachorro fugiu, a mulher não sei o que lá, o cabelo não sei das quantas, a roupa tá batendo e não secou. Você está ansioso por muitas coisas. E a nossa mente fica assim, ó. Ai, meu Deus, ai Jesus, e se meu menino não der certo? Ai, agora ele já ficou velho, agora, ai meu Deus, e se eu não tiver jeito de ajudar o menino? E se não sei o quê? E se o meu filho? E se? E muitas coisas. E muito mais coisas. Na tua mente aí deve ter passado um monte de coisa que te incomoda. Você acorda cedo. Você sabe quando a crise de ansiedade me pega? Domingo, 7h30 da manhã. Que eu acordo e penso assim, segunda, hein? Cheio de compromisso. Eu falei, ai meu Deus, aí que acabou. Aí eu puxo a minha agenda inteira. Falo, nossa. Aí o sono já vai embora também. Eu falo, Jesus amado. Fadigado por quê? Um monte de coisa. Um monte de voz gritando assim, ó, de tudo quanto é lado, ó. Tudo quanto é lado. E hoje a gente incentiva esse ativismo, né? O que seu filho faz? Ele faz futebol, natação, jiu-jitsu, judô, inglês, francês, italiano, escola, lê a Bíblia 3 horas durante o dia, lê mais 2 livros. Fala, mas menino está atribulado com muitas coisas, né? Mateus, você está dizendo que não deve ser feito? Não, eu estou dizendo que você decide a vida do teu filho. Mas a gente precisa cuidar para não encher a nossa agenda e a agenda dos nossos familiares e de gente que a gente é responsável com um monte de coisa. Porque a gente está ficando muito doido. A gente não sabe de onde vem o rolo mais. Fala, ai meu Deus, é isso aqui e aquilo lá. Aí no mesmo dia você tem 6 compromissos, 6 provas. Do inglês, no francês, no espanhol, no latim, no jucã, troca de faixa. E 7 horas da noite você tem jogo de futebol ainda. Menino de Deus, dá um... se acalma, respira, tá tudo bem. A gente deve se aperfeiçoar sim. Tem que estudar, tem que fazer força mesmo, tem que usar o tempo de forma adequada. Agora a gente está fazendo de uma forma que a gente se coloca em um ponto de sobrecarga tão grande que você fica ansioso e fadigado. Está entendendo, pastor? Amém? Glória a Deus. Então assim, aí a gente não sabe porque está dando batedeira no coração, suadeira, o ar está no 18, 3 horas da manhã, você acorda suando, você fala, ai meu, está acontecendo, aí você acorda e fala, meu Deus, eu tenho um compromisso. Não, é só às 8, agora é 3 horas ainda, tem mais 5 horas de sono.
Então, queridos, a gente tem se colocado em uma posição que a gente se preocupa com absolutamente tudo. A gente enche a nossa agenda de 7 horas da manhã à meia-noite, e aí a gente chega esgotado e olha e fala, nossa, o que será que está acontecendo, né? O que será que está acontecendo? Aí Jesus segue no último verso dizendo assim, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus diz assim, olha, a Marta tá, cabecinha dela tá aceleradona. Maria, por sua vez, ela escolheu a boa parte, qual? Só aquela coisinha que é necessária. Queridos, a gente precisa, deixa eu aplicar isso do ponto de vista prático, depois a gente vem para o espiritual aqui. A gente precisa começar a estabelecer aquilo que é prioritário. Porque muitas coisas vão bater na nossa porta. Muitas coisas, todos os dias. Gente ligando, mandando zap. Se você olhar o teu zap hoje, você deve ter tido pelo menos uns 10 zap. Hein? Tem como fazer isso? Você me ajuda aqui, esse aqui, acolá? A gente tem que estabelecer o que é prioritário. Uma coisa de cada vez, querido. Vamos devagarzinho. É assim mesmo, devagarzinho. Faz isso aqui, e depois faz aquilo ali, e depois aquilo lá, e vai indo devagarzinho. Porque senão a gente buga. Aí Jesus fala assim, olha, Maria escolheu a boa parte. Tem muita coisa nessa vida, queridos. Tem muita coisa. A gente passa por essa vida e muita coisa acontece com a gente. Acontece coisa ruim, acontece coisa boa, acontece coisa média, acontece tragédia, acontece sucesso, acontece glória, acontece um monte de coisa. Só que tudo, quase tudo que acontece na nossa vida são coisas passageiras, terrenas. Quando a gente for, vai ficar. Tua casa vai ficar, teu carro vai ficar, teus looks vão ficar, teus tênis vão ficar, tudo vai ficar para trás. Agora tem uma coisa que essa não nos será tiradas. Qual? A presença de Jesus. Se a gente conseguir entender que no pé de Cristo isso não vai ser tirado da gente por nada, todas as outras coisas se acomodam. Porque a gente focou, a gente colocou a força naquilo que é necessário. O quê? Escolher a boa parte. Qual? Ouvir a palavra de Cristo, ter comunhão com Cristo, estar nos pés de Cristo. As outras coisas são importantes? São. Agora, necessária é uma só. Então a gente precisa começar a se posicionar de uma forma que as coisas, elas precisam começar a se acomodar na nossa vida. A gente vai entender o necessário, é Cristo. E as outras coisas vão se acomodando em volta. A gente vai ajeitando. Porque daí a ansiedade vai embora. O cansaço vai embora. Porque você tem uma coisa só na qual você emprega toda a sua força. E as outras, Cristo se encarrega de acomodar conforme se deve. E eu não estou aqui dizendo que você não deve se dedicar nas suas coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sou partidário que a gente precisa estudar, buscar, etc, etc. Tem mesmo. É responsabilidade nossa. Agora, a gente tem o hábito de largar Cristo para fazer todas as outras coisas. E aí quando o caldo entorna, quando a coisa azeda, a gente fala, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu?
Você deixou Cristo lá e foi viver a tua vida do jeito que você quis. Se assoberbou com um monte de coisa, se começou a pegar um monte de responsabilidade que não era da tua conta, esqueceu o necessário, aquilo que não é tirado da nossa vida, e gastou tempo com coisa que é efêmera, passageira. E aí o fardo cansa, o fardo pesa, as pernas cansam. Por quê? Porque nós estamos colocando o nosso foco aonde não há necessidade. Se os irmãos quiserem ficar de pé para a gente encerrar, podem ficar. E a gente encerra exatamente nesse ponto aqui, ó. A Bíblia diz assim, que Jesus falou para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas Maria, esta escolheu a boa parte, e esta boa parte não lhe será tirada. Veja só, Maria, no texto todo, não abriu a boca. Maria não falou nada. Quem falou de Maria para Marta foi Jesus. Maria só ouviu as palavras de Cristo, se assentou no pé de Cristo e ouviu aquilo que Cristo estava dizendo. Significa dizer que você não precisa ficar se justificando para os outros, dizendo isso ou aquilo, de o porquê você está nos pés de Cristo, ou no porquê você faz isso, ou no porquê você faz aquilo. Quem vai te justificar é Cristo. E veja só, Jesus não falou para Maria que ela escolheu a melhor parte. Ele falou isso para Marta. Queridos, Jesus, ele está falando de você e da qualidade da adoração que você tem para os outros. Às vezes ele não fala para você, mas ele fala na sua frente para os outros. Jesus é o responsável por isso. Você não precisa se atribular, você não precisa correr atrás de justificar para A, para B, para C ou para D. Por quê? Porque Jesus diz qual é a boa parte. Jesus diz para quem precisa ouvir que você está agindo adequadamente na presença dele. Você não precisa gastar o seu tempo se justificando, porque Jesus é quem justifica. Marta estava na sala, Maria estava na sala. Maria não falou nada. Marta reclamou. Jesus repreendeu Marta e falou: olha, quem está certo nessa história toda aqui é a tua irmã. E Jesus faz isso com a gente. A gente quer muita resposta. Ai, Jesus, fala comigo. Ai, Jesus, mostra para os outros que o Senhor é comigo. E Jesus faz, só que faz do jeito dele, com o protocolo dele, com a metodologia dele, na oportunidade dele. Não fure os protocolos. Não entre na frente de Cristo e fale: mas eu adoro, amém, glória a Deus. Mas deixa que Cristo diga isso de você e não você mesmo. Você vai se assentar nos pés de Cristo e vai adorar. E o ademais, Cristo fará. Amém? Vamos orar para a gente encerrar.